A vinda do Salvador. Vamos ler Isaías 53. Eu vou comentar um pouquinho. Essa profecia foi dada há 800 anos antes de Jesus vir ao mundo e falava o que ia acontecer com ele. Como ele ia ser morto, como ele ia ser desprezado, mas ele ia salvar pessoas, salvar vidas, salvar você que crê no Evangelho hoje. Né? Cumprindo a profecia, várias profecias foram dadas acerca de Jesus e essa era uma profecia tremenda, uma das mais importantes, porque ela fala que como um imã foi atraindo sobre ele nossas dores, pecados, enfermidades, castigos, as maldições do mundo. A Bíblia fala que ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós pela fé. Vamos olhar aqui. Antes de Jesus vir ao mundo já estava essa profecia, ó, falando a respeito dele. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Isaías 53:2. Pois ele foi crescendo, como o renovo perante ele, como raiz numa terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos que desejássemos. Jesus era como raiz numa terra seca. A terra estava seca, mas tinha uma raiz que ia brotar e que ia ser uma árvore que ia alimentar o mundo inteiro. Aparentemente, Jesus, o simples filho de um carpinteiro, chegou em Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas falavam: quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Né? Da onde vem tanta sabedoria? Porque ele é aqui do nosso meio. Isaías 53:3. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos. A Bíblia fala que Jesus aprendeu pelo que sofreu. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Por isso que ele pode ajudar, está lá em Hebreus, aqueles que se achegam a Deus. Ele se compadece daqueles que estão passando pelas mesmas lutas. Jesus passou por todas as lutas, dificuldades, tentações que poderíamos ter passado, mas ele não pecou. Então Jesus sofreu para fazer a vontade de Deus. Jesus suou gota de sangue para ir para a cruz. E fala assim: de como um de que os homens esconde o rosto, ele era desprezado e não fizemos caso dele. Na hora da crucificação, quando Pilatos falou: querem que eu solte Barrabás ou Jesus? A multidão falou: solte Barrabás. Né? O povo que Jesus curou, abençoou, sempre fez o bem. Na hora negou Jesus, né? Eu sei que muitas pessoas ali foram pagas, foram induzidas pelos sacerdotes a profetizar coisas erradas ali, mas ninguém salvou Jesus. Foi para esse fim que ele veio, né? E todos que foram curados, abençoados, ficaram quietos nesse momento, né? Mas aqui no Isaías 53:4, ó. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades e carregou sobre si nossas dores. Então quer dizer que lá na cruz ele levou as nossas enfermidades, ele tomou. Por que ele tomou? Porque às vezes nós queremos ficar com elas. Essa enfermidade sua não é sua mais. Jesus já curou, já pagou o preço. Jesus não vai morrer de novo, ele já pagou. Ele levou suas dores, tá doendo? Jesus já levou na cruz. Tome posse pela fé, ore, peça, creia e receba. É assim que a Bíblia fala. Toque em Jesus igual a mulher. Pela palavra de Jesus, você pode confessar a palavra. A Bíblia fala: tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Né? Se disser para o monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Essa é a fé. Tudo que pedir em oração crendo que o recebestes, já é vosso. A fé é para agora. Então você crê que você já recebeu. E quando que você recebeu? Há 2000 anos atrás. Deus não vai te dar daqui um tempo. Ele já te deu. Quando que eu vou receber? A hora que eu creio. Se você completar sua fé agora e ter uma certeza, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a convicção de fatos. É a certeza do que você espera. Tenha uma certeza que Jesus morreu, que Ele te salvou e que Ele carregou suas dores. Tá? Se você quiser ficar com as dores, você fica. Se você falar assim: não, essa dor não é minha, Jesus já levou. Então,
essa fé que vai ser... Jesus falou, vai filha, tua fé te salvou, vai filha, seja feita conforme a sua fé. As pessoas que eram curadas eram assim, elas iam tocar em Jesus, não era a fé de Jesus, era a fé das pessoas. Muitas vezes Jesus ressuscitou morto, porque não tinha, estava morto. Então Jesus vem nosso auxílio, ressuscitando nossa vida, nossa casa, quando nós não temos como reagir. Mas agora, quando você está ouvindo a palavra, é hora de você tomar uma posição de fé. E a Bíblia fala que aqueles que ouviam Jesus, eles falavam, se eu tocar eu vou ser curado. Eles iam atrás de Jesus, eles pagavam o preço. Pague o preço, se esforce, leia mais, ore mais. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Conforme você lê a palavra, ela vai encher a sua vida. Carregou nossas enfermidades, nossas dores, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Aqui, ó. Foi por causa disso, por causa do nosso pecado que traz consequências, que ele foi ferido. Esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus te sarou. Fomos restaurados. As nossas transgressões e pecados e iniquidades foram eliminadas, cravadas na cruz, diz em Colossenses. Não há escrito de dívida contra você que recebeu Jesus. A Bíblia fala que estão em que Jesus não há condenação para eles. Se você aceitou Jesus, se você se arrependeu dos pecados e creu em Jesus, está vivendo uma nova vida, você recebeu o Espírito Santo, existe uma força espiritual que te leva a vencer. Então aqui, ó, não tem as transgressões, ele levou as iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem paz porque Jesus foi oprimido e morto. Existe uma paz para aquele que crê no Evangelho. Existe uma paz. Jesus falou assim, deixo-vos a paz, não a paz do mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou, deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos dou. A paz que Jesus dá é o Espírito Santo, é a presença dele. É a segurança de que você é cristão e ele está do seu lado. E que ele nunca te deixa, nunca te abandona, né? Está escrito lá em Hebreus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor, Deus, Pai, deu seu Filho, né, para nós que eram como ovelhas desgarradas no pecado, longe de Deus, em independência. Agora que você reconheceu que é pecador, que precisa de Deus, que não tem como se salvar, você volta a depender de Deus, volta como ovelha machucada, recebendo agora a cura do pastor, recebendo a vida de Deus. Você que estava desviado do caminho, agora é vivo, ele é transformado. Nós andávamos desviados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus sabia. Eles bateram com cana na cabeça dele, cuspiram, arrancaram os cabelos dele e falavam, profetiza. E Jesus não podia pecar. Jesus, ele andou mais, ele andou carregando a sua cruz. Ele fala, se te forçar a dar uma milha, anda duas. Se te bater na face, oferece a outra. Se te arrancarem a túnica, deixa também a capa. Então fizeram o que isso que ele falou se cumpriu. O sermão do monte se cumpriu. Por isso que ele pede para você o mesmo. Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz e a caminhar com a minha cruz e a sua cruz. A cruz não era dele. Jesus, ele não tinha mais vontade, ele fez a vontade de Deus, né? Ele foi obrigado a fazer as coisas. Arrancaram a túnica de Jesus, deixaram ele seminu ali ou nu, não sei, e pregaram ele na cruz. Então quando ele te pede para bater na face de Jesus, ele não tinha mais honra, ele não tinha mais posse, ele não tinha mais vontade. Então ele foi oprimido, afligido, não abriu a boca como cordeiro. Já viu o bode ser morto? Ele grita, berra e faz aquele escândalo. O cordeiro não, ele só chora. E ele fica quietinho. Então Jesus, ele só entregou sua vida. E ainda ele falou antes de morrer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? No final Jesus falou, está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito, está consumado. E ele rendeu, entregou a vida dele. A Bíblia fala, a minha vida ninguém tira, eu a dou.
Então Jesus deu a vida, Deus deu seu filho e Jesus ofereceu-se pelo povo. Pela opressão e pelo juízo arrebatado, foi arrebatado. Pela opressão e pelo juízo, né? Foi julgado, não tinha pecado, mas tinha o nosso, né? Então morreu pelos nossos. E quem dentre a geração considerou o que fora cortado, porque foi cortada a terra dos viventes, ferido pela transgressão do meu povo. E deram a sepultura com os ímpios, e com o rico esteve na sua morte. Ele ganhou uma sepultura de José da Arimateia, que era um homem rico, mas ele foi pregado no meio de dois ladrões. Um se arrependeu, que simboliza a raça humana. Aquele que se arrepender e crer em Jesus é salvo. O outro que zombou e falou: se você é filho de Deus, quem fica duvidando não é salvo. Jesus falou para aquele ladrão que creu nele, que defendeu Jesus e falou: nós merecemos estar aqui, o que Jesus fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, reconheceu que era pecador e pediu a salvação, e Deus deu de graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem entrou no céu, esse está garantido. O outro não. E assim a raça humana. Uns zombam e o outro se arrependem. A salvação está posta à mesa. Foi. Embora nunca tivesse cometido justiça, nem não houvesse engano em sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade de Deus. Para quê? Para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem outro caminho. Deus precisou fazer isso. Esmagá-lo fazendo enfermar. Quando ele der sua vida e resgate de muitos, né? Todavia foi da vontade do Senhor fazer-lhes enfermar quando ele se puser em oferta pelo pecado. Olha só, ele foi ofertado pelo pecado. Ele verá a posteridade, Deus verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ó. Esse prolongar os seus dias é a vida eterna que Jesus tem e deu a todo aquele que crê. E a vontade do Senhor se prosperará, e Deus terá um povo, terá uma igreja, que somos nós, eu e você. 2000 anos depois estamos aqui crendo e falando nesse evangelho maravilhoso. Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justificará muitos, e a iniquidade dele levou sobre si. Pelo que eu lhe dei, que eu lhe darei um quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Né? Aqui fala que ele morreu por todos, mas ele levou o pecado só de muitos. Por quê? Porque nem todos querem. Deus ele pode salvar quem crê, quem quer, quem decide tomar uma decisão. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, receba Jesus hoje, arrepende dos seus pecados. Jesus falou lá em Marcos 1,15, está escrito: o reino do céu está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, volte para Deus, reconheça que é pecador e que você não pode se salvar, que um dia a velhice vai chegar, um dia a doença vai chegar, um dia alguma coisa vai chegar e você vai ter que passar dessa vida para outra, vai ter que dar um salto nas trevas. E se você tem Jesus, você sabe que a eternidade está garantida nos céus. Mas se você não tem Jesus, você sabe que a sua eternidade está no inferno. Receba Jesus agora, faça uma oração, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, peço perdão pelos meus pecados, entrego minha vida em tuas mãos, faz justiça, que eu creio no Senhor para fazer justiça na minha vida, perdoa os pecados, escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje sou filho, quebra toda maldição do pecado do passado, eu quero te seguir, quero te servir. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, ajude o corpo local da sua igreja, evangelize outras pessoas, leve Jesus, leve a salvação. Comece a ler a Bíblia para você compreender todo o propósito de Deus. Né? Eu tenho certeza que se você fizer essa oração com sinceridade, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e fazer mudança. A partir do momento que você começar a ler a Bíblia, você vai ter entendimento espiritual das coisas de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Jesus te ama, tá? Compartilha.